bate-papo com o Yu. E a Helena vai contar um pouquinho do que ela faz. Tá bom. Bom dia, Ana. Obrigada. Bom, eu sou formada em arquitetura na Itália, mas fiz praticamente toda a minha pós-graduação no Brasil. Comecei em 2002 com o SECRI, e depois, a partir de 2010, fiz mestrado, doutorado, dei aula como professora substituta na Federal da Bahia, em Salvador. E a minha pesquisa desde o mestrado teve o foco do patrimônio industrial. Então, eu me dedico ao patrimônio industrial já faz 10 anos. E agora, na Itália, voltei há 1 ano e meio. Na verdade, depois do Brasil, eu fui morar em Portugal. Comecei outro doutorado na área de história, mas sempre com patrimônio industrial, trabalhando com patrimônio industrial. E na Itália, 1 ano e meio atrás, entrei a fazer parte da Associação de Patrimônio Industrial Italiana, a API, Patrimônio Arqueológico Industrial Italiano. E sou membro do conselho diretivo da APA. Então, assim, esse patrimônio industrial tá dentro de mim. Bom, Helena, a nossa proposta aqui no bate-papo é apresentar uma visita, uma viagem em um lugar que tenha sido marcante na sua vida, né? E aí eu queria saber desse lugar. Qual é esse lugar e por que foi tão marcante? Lugares tem tantos, né? Mas eu vou apresentar, vou falar aqui de um lugar que foi o início de tudo, digamos. E foi o lugar que eu decidi estudar na minha pesquisa de mestrado e que depois voltei a estudar na pesquisa de doutorado em Salvador. Uhum. E tudo nasceu através de uma imagem que eu descobri por acaso no computador, na internet. E porque em 2010, quando cheguei em Salvador, eu sabia que queria trabalhar com patrimônio industrial, mas não sabia o quê. Então, fui procurar em bibliotecas, na internet, e aí, depois de várias pesquisas, apareceu a imagem que eu vou mostrar agora para vocês. A imagem que apareceu na internet era parecida com essa. Essa é uma minha foto de 2012, 2013. E aí eu fiquei encantada. E disse, é isso que eu quero estudar, sem saber o que era. Ou seja, acho que eu li Fábricas São Brás, mas não sabia absolutamente nada. E propôs o tema à minha orientadora, que era Odete Dourado, a professora Odete Dourado, e ela topou na hora. Só que logo me deparei com as dificuldades de estudar dessa pesquisa, porque realmente na internet não havia nada, havia poucas informações, não tinha textos. Só que eu descobri que essa era um dos 5 bens industriais tombados na Bahia. E aí eu fui no IPAC, tombados pelo IPAC, pelo Instituto Patrimônio Estadual. E eu fui no IPAC e acessei ao processo de tombamento, que começou em 96 e acabou em 2002. E vi algumas imagens. Essa foi uma imagem que eu encontrei em uma revista de 1918.
E eu parti praticamente desse material. Aqui não era muita coisa, mas que me despertou interesse. E, na verdade, o que me despertou ainda mais interesse, além da fábrica, foi a solicitação que a comunidade local, a solicitação de tombamento que a comunidade local fazia ao IPAC, porque eles pediam o tombamento não apenas da fábrica, da ruína da fábrica, mas pediam o tombamento da paisagem, ou seja, não era nem o tombamento da paisagem, era o tombamento da fábrica, mas alguns elementos remanescentes do bairro operário que tinha se criado em volta da fábrica a partir de 1875. E aí eu decidi que teria sido interessante ampliar a pesquisa também ao bairro e estudar essa paisagem industrial. E durante a pesquisa, na verdade, estive vendo essa uma foto de 2013, e aí vemos aqui tem a fábrica, a ruína da fábrica, e atrás a transformação desse bairro industrial, que, na verdade, em 1912 era isso. Aqui tem a fachada já da fábrica, já reformada, reabilitada, naquela época, 1910, mais ou menos, e aqui é uma imagem de 1975, então, nem muitos anos atrás, quando a fábrica já estava fechada, mas essa paisagem industrial, ou seja, essas casinhas eram todas casas dos operários. Uhum. E ainda não havia tido aquela urbanização selvagem que apareceu a partir dos anos 70, 80. E aí essa foi mais ou menos a história que a partir da qual começou toda a minha pesquisa de mestrado e doutorado. E outra coisa interessante, você estava falando da emoção, uma viagem um lugar ou uma viagem que me emocionou. Esse foi o lugar que me emocionou. E foi ainda mais emocionante a viagem para chegar nesse lugar. Porque esse lugar fica no bairro de Plataforma, subúrbio ferroviário de Salvador, mais ou menos 12 quilômetros do centro da cidade, então próximo, perto. E fica do outro lado de uma enseada dos Tanheiros, que praticamente é um lado, constitui um dos dois lados, das duas extremidades dessa enseada. Então, para chegar nessa fábrica, a maneira mais interessante, mas também, digamos, rápida, é essa. Ou seja, pegar o barquinho, a lancha, que faz a travessia da enseada, e a partir do bairro da Ribeira, e que vai até o bairro de Plataforma. Aqui no fundo tem o terminal marítimo de Plataforma, e mais ou menos em 20 minutos, 15 minutos, faz essa travessia, que é a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo. Está vendendo ali, a gente podia comprar ali. Pois é. Na época, né? Puxa, nossa, só a paisagem realmente é fantástica. Nossa, incrível, incrível. Só que, como vocês podem ver, o espetáculo que tem atrás da imagem, ou seja, a paisagem desse bairro de Plataforma está bastante diferente das fotos que eu mostrei antes. Ou seja,
nessas últimas décadas, teve todo esse processo de urbanização descontrolada e o subúrbio ferroviário é uma das áreas mais difíceis, né, da cidade, a nível social, econômico. E eu estava morrendo de medo de chegar nesse lugar, porque ia sozinha, eu nunca tinha ido sozinha numa favela, mesmo que não seja uma favela, mas assim, é um lugar considerado bastante perigoso, mas assim, era viagem, eu tinha que fazer pesquisa, então eu fui. E se começassem a conversar com você, se perguntassem alguma coisa, eles logo iam perceber que você ainda não era brasileira. Pois é. E aí, né? Realmente é uma situação em que a gente tem que estar organizado mesmo, né? Com o próprio poder público, muitas vezes, para ingressar, né? Pois é, e aliás, na banca da primeira qualificação, eu falei com as minhas orientadoras, com os membros da banca, aí, desse medo que eu tinha de ir lá fazer pesquisa, e elas me disseram, se prepare, porque o risco de ser assaltada tem. Aí eu pensava no meu celular, na minha máquina fotográfica, sabe? É muito complicado. Mas aí eu contatei a Associação de Moradores de Plataforma e conversei com uma senhora muito ativa, uma dos membros mais ativos da associação. Aí eu combinei com ela de me encontrar na associação, só que a associação fica aqui no topo da colina. Então, eu tinha que subir a colina toda. Sozinha, até. Sozinha. Mas, enfim, aí quando o barquinho se aproxima, a fábrica, a terminal marítimo, que fica aqui bem na frente, aí realmente a gente consegue ver o que sobra dessa paisagem industrial. Ainda tem umas casinhas não totalmente descaracterizadas, as casinhas dos operários. Tem esse sobrado mais próximo à fábrica, que era o sobrado do gerente da fábrica. É o único edifício, a única casa de 2 pavimentos. Né? E subindo pela ladeira, que era a rua principal do bairro, tem esse outro edifício aqui, que era a antiga escola. A escola que a empresa da fábrica, a Companhia Progresso Industrial da Bahia, construiu em 1926 para os alunos, os filhos dos operários. Uhum. E depois subindo, aqui nas fotos não dá para ver, mas no topo da colina tem a igreja de São Brás, que era a capela anterior, de onde nasceu o primeiro núcleo do bairro, e que era o lugar onde se faziam as festas religiosas do bairro e também as comemorações políticas, as quais participavam a fábrica, os operários, os empresários, enfim. Na verdade, há vários elementos ainda que remetem à origem desse bairro. E aí, descendo do terminal, se aproximando à fábrica, aqui tem a linha do trem, que, na verdade, foi o elemento principal, a partir do qual foi criada a fábrica. O trem foi instalado, essa aqui é a antiga ferrovia São Francisco Railway, que ligava Salvador a Juazeiro, 500 quilômetros atravessando toda a Bahia, e a partir da instalação da ferrovia que foi instalada a fábrica em 1875.
E se aproximando ainda mais, a gente vê o cais, que era o antigo cais da fábrica, as ruínas aqui no fundo das outras instalações fabris que ficavam além da ferrovia. Esse é um das primeiras, que foi instalada no começo do século XX, e ao lado o edifício da antiga usina, a usina de eletricidade, que foi instalada em 1941, com grande inauguração na imprensa, e que, na verdade, servia para abastecer não apenas a fábrica, mas também toda a península de Itapajipe, através de cabos submarinos. Então, sabe, foi uma descoberta, né? Porque de perto vai vendo as coisas que tu vê nas imagens antigas. Uma descoberta boa, mas também uma descoberta decepcionante, porque o estado da fábrica é esse. Na verdade, hoje sobram as ruínas, as paredes perimetrais dos edifícios, nem todos, né? E a grande fachada, a belíssima fachada que eu mostrei no início da apresentação, está nesse estado, ou seja, já perdeu quase completamente todo o revestimento e claramente perdeu todos os elementos, as esquadrias, e essa é a imagem, eu acho assim, deslumbrante de outra forma. Quando você sobe a rua principal, a rua Sra. Catarina, chega mais ou menos no topo da colina, e você se depara com essa outra imagem que eu acho excepcional. Porque aí você tem na perspectiva, uma imagem da cidade de várias paisagens que remetem à história, às histórias da cidade. E partindo em primeiro plano da imagem do bairro industrial com suas transformações, o que resta ainda da fábrica, ou seja, apenas as paredes perimetrais, essa torre que era a torre dos escritórios, e depois o terminal marítimo, e depois a enseada dos Tanheiros, e depois a península de Itapajipe, com outro terminal, o terminal da Ribeira, e toda a Península de Itapajipe, que teve um processo também muito parecido com o que aconteceu, né, na plataforma. E, no fundo, a cidade de Salvador. Ou seja, no fundo, as torres da cidade contemporânea, da área nobre, do Corredor da Vitória, da Barra, e assim que numa mesma imagem é possível ver as várias paisagens, a partir da paisagem industrial de Salvador. Então, assim, eu acho que às vezes as imagens são o ponto de partida, pelo menos para quem tem essa sensibilidade de uma viagem, de um estudo, de algo que a gente tem que descobrir. Né? Quer dizer, Exatamente. Todos os tempos unidos numa única imagem. Realmente ficou incrível. E aí, com essa última imagem, eu espero ter transmitido um pouco da paixão que me animou durante muitos anos de pesquisa e pelo patrimônio industrial, pela Bahia, por Salvador. E que outros pesquisadores têm a mesma emoção que eu tive em descobrir coisas. Exatamente. Então, nós temos muito a desvendar ainda nesse país,
muito por imagens que nós vamos encontrando, né? E que são inexplicáveis. A gente tem, especialmente ainda aqui em São Paulo mesmo, que tem muita coisa que já foi estudada, mas sempre aparece uma novidade, né? Ou um ângulo que ninguém viu. E aí, a partir da imagem, a gente consegue fazer estudos bastante mais complexos, né? Puxa, Helena, muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo. Essa conversa foi fantástica. É uma viagem que eu vou considerar inesquecível também, porque Quando você for para Salvador, eu nunca vi em Salvador sobre esse ângulo. Eu já fui para Salvador várias vezes, também conheço a Bahia, e eu acho até uma questão nacional, né? A gente realmente sempre segregou muito o país sobre o que aconteceu no Sudeste, né? Extremamente industrializado, e o Nordeste, que ninguém tinha muito conhecimento. Então, todos esses trabalhos relacionados ao Nordeste trazem uma felicidade muito grande para entender que, bom, potencial todos tínhamos. O país se desenvolveu dessa maneira, né? Mas ainda existem os potenciais. Então, vamos lá, vamos tentar outras combinações.